resolva a equação 2 cosseno ao quadrado de x menos seno de x menos 1 igual a 0. Tá bom? Então, para resolver essa equação, né, diferentemente do exercício anterior, que era uma equação, aqui nós temos, então, equação. Então, a equação vai trabalhar com valores pontuais e não mais com intervalos, né, que a gente trabalhou no exercício anterior. Então, são valores específicos de x. Tá? Antes de resolver essa equação, a gente precisa fazer um tratamento nela, né, para tornar mais simples a resolução. Tá? E esse tratamento envolve aquela relação fundamental da trigonometria, onde cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso vale 1. Isolando o nosso cosseno, ou seja, passando esse seno ao quadrado para a direita negativo, nós vamos ter cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E o que a gente vai fazer? No lugar deste cosseno aqui, nós vamos substituir por 1 menos seno ao quadrado. Então aqui a gente vai ficar com 2, né, que esse 2 aqui é uma constante, que multiplica cosseno ao quadrado, que é 1 menos seno ao quadrado de x. E o resto continua. Menos seno de x menos 1 igual a 0. Distribuindo aqui esse 2, nesse parênteses, nós vamos ter 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes menos seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x, menos seno de x, menos 1 igual a 0. Agrupando os termos semelhantes, nós vamos ter menos 2 seno ao quadrado de x, menos seno de x, 2 menos 1, resta 1 positivo, tá bom? Professor, por que você fez, né, esse cálculo todo se você ainda não resolveu a equação? Tá? Perceba que daqui para cá, nós tivemos um avanço muito grande. Por quê? Porque essa expressão está dependendo, né, não de relações de cosseno e seno, apenas com relação de seno. E a gente vai utilizar aquele mesmo truque, tá? Aquela mesma sugestão do exercício anterior, aquela mesma dica. A gente vai substituir t por seno de x. Assim, nós vamos ter menos 2 seno, que é t, então vai ficar t ao quadrado, porque aqui nós temos um seno ao quadrado, menos t, porque o nosso seno chamamos de t, mais 1. Ok? Então perceba que aqui nós temos uma equação de segundo grau. Aqui nós também tínhamos, né? Só que aqui então nós substituímos então a relação seno de x por t. E aqui nós conseguimos então encontrar quais são as raízes, né? Qual é a solução dessa equação. Então, uma equação de segundo grau, a gente pode aqui aplicar, né, Bhaskara, por exemplo, né? Lembrando que o nosso a nesse caso é o coeficiente menos 2, o b é o nosso menos 1 e o c é 1 positivo. Tá bom? Então, portanto, os valores de t vão ser menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, como b é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 2, vezes o c, que é 1. Dividido isso aqui tudo por 2 vezes o a, que é menos 2. Então aqui nós vamos ter menos 1 fica 1, mais ou menos a raiz quadrada, 1 ao quadrado fica 1 positivo, menos 4 vezes 2 dá 8 positivo, e 8 vezes 1 dá 8. Então vai ficar 1 mais 8 dividido por 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Tá bem? Então olha só, nós vamos ficar, deixa eu apagar aqui em cima, tá? Vou apagar essa relação aqui. Lembra que o nosso t é seno de x, depois eu coloco isso. Então nós temos que t é igual a 1, mais ou menos 1 mais 8 dá 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Divide por menos 4. Daqui então nós temos, né, as duas raízes, t' e t duas linhas. Então para t' nós vamos ter 1 mais 3 dá 4. 4 divide por menos 4 dá menos 1. Tá bem?
1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 4 fica 1 meio positivo. Tá? Fazendo passo a passo aqui, né, ficaria menos 2 por menos 4. Menos com menos dá mais. Simplifica por 2 e por 2, fica 1 meio. Tá bom? Então, achamos aqui a equação. Achamos as raízes dessa equação. T vale menos 1 ou T vale 1 meio. Tá bom? E agora a gente vai retomar. Tá? Deixa eu apagar toda essa parte aqui. A gente vai retomar então aquela nossa igualdade que a gente utilizou para adaptar essa nossa equação. Aquela em que nós chamamos T de seno de x. Tá bom? Por quê? Porque agora o nosso t tem valores. Nosso t é menos 1 e o nosso t é menos 1 meio. Então, portanto, a gente tem que verificar quando que seno de x vale t, que nesse caso é menos 1, e quando que seno de x, que vale t, que nesse caso aqui também pode ser 1 meio. Tá bom? Então, aqui a gente vai encontrar, então, arcos para esse seno, né? E perceba, né, que a gente está trabalhando apenas na primeira volta. Então, quando a gente monta lá o ciclo trigonométrico, tá? O ciclo trigonométrico. Estou melhorando meus desenhos, viu? Aqui vai ficar cosseno, né? O eixo dos cossenos, aqui o eixo dos senos. E a gente vai então verificar quando que seno vale menos 1. Tá? O seno vale menos 1 nesse ponto aqui. Tá? Porque aqui é menos 1. Perdão, aqui é 3π sobre 2, né? Só que seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Então, exatamente neste ponto aqui, neste arco aqui, 3π sobre 2, o seno de x vale 1. Portanto, uma solução, a solução, né, que satisfaz essa primeira equação é seno de x igual a 3π meios. Tá bom? 3π meios. Depois, nós temos que verificar esta daqui. Quando que seno vale 1 meio? Tá? Seno vale 1 meio, né? Ou seja, metade desse segmento aqui, no ângulo de 30 graus. Ou em radianos, π sobre 6. Mas também vale 1 meio positivo no arco congruente a ele, no segundo quadrante. Tá bom? E para encontrar o valor deste arco aqui, a gente faz a meia volta e desconta este ângulo que é o mesmo desse. Tá bom? Então, 180 menos 30, nós temos o ângulo aqui de 150. Em radiano, vai ser π menos π sextos. Então, π menos π sextos. Aqui a gente tira o mínimo, né? Que dá 6. 6 vezes π dá 6π, menos 1π, 6 menos 1 dá 5π sobre 6, tá bom? Então, aqui a gente pode, no lugar de 150, né, colocar em radiano, 5π sextos. Então, o seno vale 1 meio, né, exatamente a metade desse segmento aqui, no arco π sextos e 5π sextos. Então, aqui nós temos as soluções dessa equação aqui. 5π sextos ou π sextos, tá? Ou x igual a π sextos. Então, qual é a solução? Solução são esses três valores de x aí, tá bom? Então, solução, você pode colocar x pertencente aos reais, tal que x igual a 3π meios, ou x igual a 5π sextos. Posso apagar aqui, ou, perdão, paguei até demais, ou x igual a π sextos, tá bom? Deixa eu colocar por ordem, né? Por ordem crescente dos ângulos, tá bem? Começando então pelo π sextos, né? Que é o ângulo de 30, ou o ângulo de 150, que é x igual a 5π sextos, ou por último, né, que o seno vale menos 1, que é x igual a 3π meios. Tá bom? Então, com isso finalizamos o exercício e aqui está a solução final.
Talvez você se pergunte, né, professor, mas a gente estava resolvendo uma equação de segundo grau, como que resultou, né, em três respostas para essa equação? Né? Perceba que a equação de segundo grau apareceu quando a gente substituiu seno por t. Né? Mas aí que está o cuidado, né? Por que a gente não pode encarar uma equação que envolve relações trigonométricas de acordo com o expoente? Porque não vale a regra, né? Porque tem essa questão de que arcos tem essa relação de arcos congruentes, né? Que valem o mesmo valor, só que estão em quadrantes diferentes, tá bem? Então, portanto, não vale aquela regra, né? Do grau do maior expoente se a quantidade ou o número de raízes da equação. Tá? Isso vale, então, apenas para polinômios, né? Para funções que a base, né, não seja essas outras relações de seno, né, de cosseno, tangente. Então essas equações aqui são chamadas de transcendentais, tá? Não são equações polinomiais, beleza? Então só a título de curiosidade essa última reflexão, mas aqui está então a resposta. Aqui estão os três valores de x que satisfazem aquela equação.